Olá, boa tarde. Eu sou o Alencar Silva, coordenador de operações da Máxima Sistema, e estou aqui hoje para a gente falar sobre os requisitos mínimos das soluções da Máxima. As soluções da Máxima, elas têm requisitos definidos, requisitos mínimos definidos para duas plataformas de ambiente, para os servidores, onde ficam as instalações dos produtos da Máxima, e para os tablets, smartphones, impressoras e qualquer dispositivo que venha a ser utilizado, agregando um campo para essas soluções que são desenvolvidas pela Máxima Sistemas. Isso tudo está disponível através desse link, http://go.maximasys.com.br/arquivos/requisitos-instalação. Lá você vai ter acesso a esse menu inicial da apresentação, onde tem essas duas caixinhas, que você pode escolher fazer a leitura dos requisitos do servidor ou então dos dispositivos que os aplicativos da Máxima são instalados. Como eu disse, tablets, smartphones e as impressoras que são homologadas pelos produtos da Máxima. Só para a gente dar um panorama geral, a cada produto adquirido da Máxima, deve-se adicionar ao servidor atual o que está recomendado na especificação para o disco rígido, para o uso do espaço em disco correspondente a este produto que está sendo adquirido. Então, se você tem hoje um produto da Máxima que pede um espaço mínimo disponível, ao adquirir um novo produto, esse requisito mínimo de espaço em disco deve ser somado ao que você já possui, certo? E para o uso de mais de um produto, as especificações de memória, a mínima é de 16 GB, quando o desejável é de pelo menos 24 GB. É fundamental que para a utilização dos produtos da Máxima, você tenha um IP fixo externo, ou seja, a sua internet ela seja realmente dedicada, tenha um IP fixo. E também que a configuração do seu antivírus esteja liberado lá, seja no seu firewall, ou seja na configuração do próprio antivírus, para os serviços, para os processos da Máxima. Isso vai liberar os protocolos de comunicação que os produtos da Máxima utilizam para realizar esse fluxo de comunicação. Bem, sobre a configuração mínima, a solução vai ser executada, porém, o desempenho do aparelho e da solução, eles podem ser prejudicados por diversos fatores, E ainda tem a possibilidade de, em breve, você precisar trocar esse aparelho ou então colocar alguma peça de suporte, trocar ou fazer o aumento de algum desses requisitos, dentro do seu servidor. Então, assim, a configuração mínima instala o produto, mas a garantia de que aquele aplicativo, aquela aplicação vai rodar de acordo com o esperado, aí fica um pouco mais difícil de ser alcançado, certo? Então, é importante que estejamos sempre dentro das recomendações de configuração desejável e recomendado, Aí sim, a solução ela vai ser executada com um excelente desempenho e certamente o seu smartphone, o seu servidor ou a impressora que você está utilizando vai ser usado por um longo período, ou seja, você vai ter aí um tempo de vida útil do seu aparelho por um longo período que vai realmente te garantir o retorno desse investimento que você está fazendo, E você não vai precisar substituir este aparelho rapidamente ou em alguma situação emergencial. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos, para cada solução da Máxima, tá? Então, eu não vou me estender muito dentro de uma solução só, mas sim vou falar um pouco mais sobre cada requisito mínimo e explicar um pouco, deixar claro para vocês, usuários, para vocês, clientes da Máxima, o porquê que nós pedimos esses requisitos mínimos e porque só dentro desse desejável que nós conseguimos garantir o desempenho pleno da solução, ok?
Então vamos lá. Um servidor de produção, né, ele tem que ter pelo menos um processador quad-core de 2 GHz ou superior e um sistema e esse processador ele tem que ser, né, de 64 bits. Uma memória mínima de pelo menos 8 GB. E o desejável é que seja 16 GB, né? Isso considerando apenas um produto, que é o pedido de venda, que é assim, o mais comum entre a carteira dos clientes da Máxima. Então, esse produto, ele exige pelo menos 100 GB de espaço disponível no disco rígido, na HD, né? E que o sistema operacional mínimo seja o Windows Server 2008 R2, tá? Sempre aconselhando que o sistema operacional seja o Windows Server 2012, certo? Em relação à estrutura de rede, né? É sempre importante deixar as portas 80, 8060, 8061, 8062 e 8063 liberadas, para que os links externos acessem as nossas aplicações instaladas nesse servidor, certo? O link de dados, ou seja, a sua internet, ela tem que ser de pelo menos 2 megabytes por segundo dedicados. Isso para uma utilização tranquila de 50 usuários. Acima de 50 usuários, aconselhamos até ter uma preocupação sobre esse requisito, né? É importante manter esse fluxo de dados sempre numa taxa confortável, para que não tenha perca de conexão ou então trave durante alguma sincronização. Por isso que esse link é exigido como requisito mínimo, ok? Bem, falando um pouquinho de banco de dados, né? É importante que o seu servidor ele tenha as table spaces criadas no banco Oracle, ou seja, nós indicamos o nome TS_máxima e que esse table space tenha pelo menos 12 GB. E isso tem que ser expansivo, né? Também importante configurar a thread para que permitam as jobs programadas. A Máxima ela tem uma atualização automatizada de dados que é disponibilizado no esquema do banco, né, de dados da Máxima, e para que esse esquema ele esteja sempre atualizado, principalmente algumas questões falando especificamente de pedido de venda relacionado a estoque ou a títulos, né, é importante que tenha essa permissão para que essas jobs elas rodem dentro do que foi programado no seu banco de dados, ok? Falando um pouquinho mais sobre requisitos mínimos, mas de outras soluções, por exemplo, o Força de Vendas, que é específico para o segmento Pharma, que inclusive é a célula que eu sou coordenador de operações aqui na Máxima, ele tem alguns requisitos muito parecidos com o do pedido de vendas, né? E você pode observar que a única coisa que de fato faz mais diferença assim de uma estrutura para outra são as regras específicas do segmento, não tem a ver com o servidor em si, certo? Então, assim, é importante só tomar alguns cuidados durante a implantação, durante a configuração, para que não tenhamos surpresas, por isso a exigência sempre dos requisitos recomendados e não apenas do mínimo, né, requerido na documentação. Okay? Vamos passar para alguns outros produtos da Máxima. Falando agora de catálogo digital. O catálogo digital, no servidor de produção, ele exige um processador, no mínimo, i3 de 3.6 GHz. Claro, esse é o que nós requeremos como mínimo, né? O desejável até que seria que fosse superior. A memória mínima de 8 GB, mas o desejável, até por se tratar de um produto que trabalha com muitas imagens, que a memória seja de 16 GB, certo? O disco rígido, né, é de 50 GB, espaço disponível de 50 GB no disco rígido desse servidor, e o sistema operacional é desejável que seja o Windows Server 2012, sendo que também é possível instalar como requisito mínimo no Windows Server 2002 R2, muito similar ao pedido de venda que eu apresentei anteriormente e também ao Max Pharma, que, como eu disse, é o força de vendas específico para o segmento Pharma, certo? Bem, falando de rede, também é exigido 2 megabytes por segundo
dedicado, né? É importante que não seja uma rede compartilhada, tem que ser um link externo dedicado, isso se tratando de uma carteira aí de 50 usuários para este produto, certo? Algumas informações que são importantes acrescentar é que a aplicação da Máxima utiliza o IS da Microsoft, né? O Internet Information Service, então eles precisam estar, né, instalados e habilitados, ok? Isso na sua versão 7 ou superior. Bem, também é importante que esteja instalado nesse servidor, no seu sistema operacional, o Net Framework 4.6 ou superior, caso venha a ser lançado, né, e estiver disponível para a utilização plena, certo? Versões betas, realmente a gente precisa avaliar, porque pode ser uma versão que ainda não esteja em pleno funcionamento. Então hoje nós recomendamos o Net Framework, pelo menos o 4.6, ok? Bem, falando agora da solução de pronta entrega da Máxima, o Max Pronta Entrega, também segue muito em cima desses requisitos que eu mostrei para vocês na questão do força de vendas, né, tanto para o pedido de venda como para o Max Pharma. Bem, vocês vão ver mais para o final dessa apresentação que o Pronta Entrega ele tem uma característica peculiar, que como é um produto de força de vendas que exige um faturamento imediato em campo, então ele tem agregado ao seu requisito a impressora homologada, né, que é feito o uso em campo, ok? Mas nesse ponto agora desta apresentação, eu vou falar um pouco sobre o servidor. Então, o requisito mínimo do que fica na base, né? Fica aí na sua matriz, não é o que o vendedor leva para a rua, certo? Então, no servidor do Pronta Entrega, é requerido um processador quad-core de 2.4 ou superior, né? Aí pode ser um processador de 32 bits ou de 64 bits. Claro que o de 64 bits é recomendado, né? Você vai ter aí uma autonomia maior de tempo, sem precisar de troca de máquina efetivamente. Bem, a memória mínima que deve ter nesse servidor é de 8 GB também, mas o desejável, como acontece com as outras soluções que eu falei até agora, também é 16 GB, tá ok? Então, ele exige 40 GB disponível no seu espaço em disco, né? Isso é muito importante, porque conforme a utilização do sistema, mesmo o uso desse espaço sendo otimizado, é importante que tenhamos aí uma folga para que não cause nenhum tipo de problema, ou então você fique sem espaço no seu disco rígido e acabe preenchendo isso aí com logs de conexão ou outros logs que o sistema venha gerar dentro do servidor, certo? Bem, o sistema operacional também instala já a partir do Windows Server 2008 R2, mas o recomendável, a semelhança, né, com os outros produtos, aí se faz presente também, é o Windows Server 2012, certo? Ele tem muito mais suporte para rede, para configurações, a nível mesmo de aplicação, então por isso que nós fazemos essa recomendação, tá? O desejável é o Windows Server 2012 mesmo. Bem, as portas que têm que ser liberadas, né, para a comunicação do usuário em campo com a base é a porta 80, 8060, 8061, 8062 e 8063. Claro, se você está agregando, né, o módulo Pronta Entrega e você já possui o módulo do pedido de venda, ou força de vendas do pedido de vendas, é importante que essas portas elas subam, né, a numeração, certo? Então, por exemplo, se você já utiliza essas portas para o pedido de vendas, está adquirindo o Pronta Entrega, está realizando a instalação do Pronta Entrega, ao invés de liberar as portas 8060, 8061, 8072, 8063, liberar essas 3 portas, né, com uma numeração a mais. Nós recomendamos liberar aí uma dezena a mais, né? Então, por exemplo, liberar 8070, 8071, 8072, 8073 já seria suficiente para fazer essa configuração direcionada. Caso
o único força de vendas que você utilize seja o da operação pronta-entrega, não tem problema nenhum. Pode usar as portas que estão descritas na documentação, ok? Bem, o link de comunicação externo também tem que ser de 2 megabytes por segundo dedicados, né? Importante sempre, eu volto a frisar e chamar a atenção para esse detalhe, não utilize internet compartilhada, né? Não utilize a internet sem ser um link dedicado. Isso pode prejudicar a conexão do aplicativo na rua, o recebimento de dados, o envio de pedidos. Então, assim, isso faz parte mesmo dessa estrutura de servidor, dessa estrutura da base. Então, por isso que eu recomendo utilizar sempre links dedicados para essa transmissão de comunicação, ok? Bem, o banco de dados, a semelhança também se faz aí presente conforme nos outros produtos de força de vendas, como eu falei anteriormente, né? É necessário a criação da Table Space, que é essa separação, né? Esse armazenamento lógico dentro do seu banco de dados para comportar esses dados que ficam transitando do seu ERP para o esquema de instalação dos produtos da Máxima. Aconselhamos então que o nome seja TS_Máxima e que tenha um espaço aí de 12 GB inicial, mas que seja autoexpansiva caso haja necessidade, ok? Bem, da mesma maneira como acontece no Max Farm, no pedido de venda, também é necessário que deixe a thread configurada para que permita que as nossas jobs elas rodem automaticamente conforme o agendamento que é feito durante a instalação, certo? Vamos passar para os próximos produtos? Então vamos lá. Falando de Max Promotor, o Max Promotor ele tem uma característica diferente, né, dos pedidos de venda e do catálogo que foram os produtos que eu apresentei para vocês até agora. Ele é em nuvem, então por esse motivo os requisitos mínimos são menores, né? Você não vai ter aí um banco local para se preocupar em criar table space, por exemplo. Mas é importante que tenha aquele link dedicado de 2 megabytes, como eu falei anteriormente, né? Sempre frisando muito nesse quesito. É importante que seja um link dedicado para melhorar essa comunicação aí entre a sua base, o seu usuário final lá na ponta. Bem, ele também exige que sejam abertas, que seja aberta pelo menos uma porta, pode ser a 1521 ou a 1522. Com segurança para o IP da Máxima, tá? Essa é uma regra aí que você pode cadastrar no seu NAT ou no seu firewall, enfim, na sua estrutura de rede interna, e isso deve ser obtido com o nosso TI, ok? Bem, falando também do portal executivo, aí a nossa ferramenta de gestão, né? Você pode partir aí com um processador mínimo que seja um i3, 3.6 GHz, mas aconselhamos que seja um processador um pouquinho melhor para você ter aí uma requisição mais rápida dos relatórios, né? A memória mínima de 8 GB, mas o desejável é que se utilize uma máquina com 16 GB. Bem, o espaço em disco, o mínimo que nós pedimos é de 40 GB disponível, e é importante sempre deixar aí um espaço maior para que faça a manutenção desse espaço livre durante o uso da aplicação, né? O sistema operacional mínimo também é o 2008 R2, o Windows Server 2008 R2, mas, como eu disse anteriormente, o 2012 ele tem algumas configurações, né, tanto de aplicação como de rede, que não tinha anteriormente na versão 2008 R2. Então, né, se possível, coloque o Windows Server 2012, é o desejável, é o que nós recomendamos, é o que a maior parte da carteira de clientes da Máxima também utiliza. Então, assim, fica muito mais fácil para qualquer situação de configuração, ok? Bem, falando de rede, nós precisamos de um acesso externo para esse servidor pela porta 80, certo? E volto a dizer que o link externo, né, o link de internet, precisa ser de 2 megabytes por segundo dedicado, ok? Bem, para este produto, como ele não é em nuvem, né, semelhantemente como é o Max Promotor, então voltamos a pedir aí a criação das table space, aquele espaço lógico, aonde vai transitar os dados da Máxima, da aplicação da Máxima, certo? E também, pelo menos de 12 GB autoexpansiva sempre. Aquela permissão para a execução das jobs programadas também se faz necessário nesse produto, porque ainda mais
se tratando de relatórios, de dados atualizados, é importantíssimo que essas jobs elas tenham esse acesso para conseguir atualizar esses dados, ok? Bem, vamos para falar um pouquinho agora de aparelhos móveis, né? Dos tablets, dos smartphones e também das impressoras. Lembra que quando eu fui falar aí dos requisitos mínimos do pronta entrega, eu falei que esse produto tem uma característica diferente, que são as impressoras, certo? Vamos falar aí dos requisitos mínimos? Bem, olha só, para tablets e smartphones, é importante que o seu tablet ou seu smartphone tenha pelo menos um processador de 1.2 GHz e que seja dual core. Claro, falando mais de smartphone, hoje em dia, no mercado, nós temos aí vários aparelhos, né, de um bom custo-benefício, um custo de aquisição mais baixo, que já são quad-core. Então, é importante sempre estar antenado nesse processo nesse processamento, né, nesse requisito. Por quê? Esse requisito ele vai fazer total diferença no uso da sua aplicação. Nós sabemos aí que, principalmente nos smartphones, o seu usuário ele não vai instalar apenas o Força de Vendas da Máxima, apenas o catálogo digital da Máxima, apenas o Max Promotor, ele vai ter outras aplicações. E esse processamento vai ser compartilhado. Às vezes ele vai usar 2, 3, 4 aplicações, vai ler e-mail, vai ter WhatsApp, vai ter Facebook. Então, é importante você ter essa atenção aí na questão do processador do tablet ou do smartphone. Mas falando de smartphone, né, tablet tem um uso um pouco mais restrito, é um pouco mais focado mesmo na aplicação. Mas na questão do smartphone, não. O smartphone é mais aberto, as utilizações são diversas, né, isso diariamente. Bem, também o requisito mínimo exigido para a memória é de 1 GB, mas depois vocês vão ver que lá nos recomendáveis isso não é tão desejável, né? Esse é o mínimo para a instalação de um aplicativo da Máxima, né? Bem, o display ele tem que ser de pelo menos 4 polegadas, isso até para um conforto do seu usuário e também para estar preparado para o layout que nós desenvolvemos aqui. Bem, se você tiver um display muito pequeno, as informações elas vão estar muito juntas, né? Uma das características dos produtos da Máxima é dar um panorama geral aí, é dar esse subsídio de informações. Então, pelo tamanho das informações que nós temos nos nossos aplicativos, é legal que fique dentro de um layout confortável, que tenha espaço de tela para trabalhar, para que o seu usuário em campo consiga trabalhar melhor, né? E mais confortavelmente, claro. Bem, falando de Android, o sistema operacional que as nossas soluções elas são desenvolvidas, é importante que o Android seja no mínimo 4.4, né? É um pré-requisito para que o nosso aplicativo ele tenha acesso a alguns recursos do sistema operacional, seja do tablet ou do smartphone, né? Também é importante que a câmera, né? A câmera traseira, quase que sempre a câmera traseira, né? Porque a câmera frontal, ela na maioria dos aparelhos tem uma resolução menor, mas falando de câmera traseira dos aparelhos, dos dispositivos, ela tenha pelo menos 5 megapixels e que tenha autofoco, essa funcionalidade de autofoco e flash, né? Principalmente para as soluções Max Motorista e Max Promotor, que são soluções que trabalham efetivamente com fotografia, com a câmera do seu dispositivo, certo? Então, o espaço também, né, o espaço em disco, aí, o espaço interno desse seu aparelho tem que ser pelo menos de 8 GB, tá? A conexão com a internet tem que ser pelo menos 3G, e isso faz bastante diferença, principalmente quem trabalha sincronizando, recebendo atualizações, recebendo dados, essa conexão é muito importante. Então, sempre consulte a sua operadora de internet, né, a sua operadora de telefonia, e confirme se o seu plano realmente já é 3G. Hoje, nós estamos falando aí da realidade 4G em quase todo o território nacional, então assim, eu acho pouco provável que em algumas regiões ainda não tenha chegado a tecnologia 3G, certo? Bem, a bateria, né, também é importante chamar a atenção. Hoje em dia, eu não acredito que tenha baterias nos dispositivos que estão aí de mercado, né, os novos. Claro, você pode ter aí um parque de dispositivos um pouco mais antigo, e aí é importante você revisar esses requisitos conforme o tempo vai passando. Mas é importante, sim, chamar a atenção para essa questão da bateria, pois
o próprio Android, né, conforme as versões vão sendo atualizadas, acaba consumindo um pouco mais. E também tem a questão da tela, do brilho e também o tempo de uso que o seu usuário fica lá logado no aplicativo, efetivamente utilizando ele. Então, por isso, tomar bastante cuidado aí com esse requisito do dispositivo na questão da bateria, certo? Bem, falando um pouquinho de GPS, né? Todas as soluções da Máxima, elas trabalham com a funcionalidade de geolocalização. Então, até se você faz ou não a utilização desse recurso, é importante ficar antenado, pois a necessidade ela pode vir a existir em algum momento. Então, adquirir aí aparelhos que tenham esse GPS, né? Tem alguns modelos, alguns tipos de GPS que trabalham sem a internet. A maioria deles, hoje em dia, nos aparelhos de mercado, nos modelos que nós temos aí no mercado sendo comercializados, trabalham sem a internet. Evite aparelhos que dependam da internet para ter a localização capturada, certo, do GPS. Isso vai fazer bastante diferença aí, até para o consumo, né? Você imagina que se o seu usuário lá na ponta desliga a transmissão de dados, você deixa de puxar aí a localização dele, deixa de receber essa informação, não vai ser legal, você vai acabar ficando aí numa área de sombra. Então é legal que tenha esse cuidado aí na aquisição, no momento da aquisição desse dispositivo, certo? Bem, nós não recomendamos efetivamente nenhum modelo, mas nós trabalhamos com algumas marcas assim mais efetivas, né? Algumas marcas elas são mais comuns de se encontrar nos clientes que utilizam os aplicativos da Máxima. A grande maioria utiliza Samsung, né? Mas também recomendamos Motorola e Sony, que são marcas muito confiáveis, né? A LG tem um excelente desempenho, a maioria dos aparelhos tem um excelente desempenho, porém, tem algumas aplicações, como por exemplo o Pronta Entrega, que tem algumas dificuldades em algumas versões para conexão Bluetooth. Então, eu assim não aconselharia, apesar de ser uma marca que nós não temos problema na questão de desempenho, na questão de requisitos mínimos, né? É uma característica do Bluetooth da LG ter aí algumas dificuldades. Isso são alguns modelos específicos, não são modelos, não é toda a fabricação dessa marca, tá? Mas se puder evitar, é bom também não correr o risco, tá? Então, assim, Samsung, Motorola e Sony são marcas recomendáveis para qualquer aplicação. LG com a ressalva aí do pronta entrega, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho do Android, né? Como eu falei, o requisito mínimo é o Android 4.4. Por quê, né? Por que a Máxima passou essa linha de corte aí, né? Por que não o Android 3.5? Vamos falar um pouquinho do Android, então? Bem, esse Android, ele já teve diversas melhorias na questão de usabilidade, da intuitividade ali com o sistema para o usuário, né? Então essa relação com o usuário ficou muito melhor, realmente foi um divisor de águas para o Android, esse Android 4.4. Bem, além disso, teve a melhoria na questão de desempenho, otimização de memória e também vários aplicativos, a partir do Android 4.4, começaram a utilizar armazenamento em nuvem, né? Também foi adicionado o Android Runtime, né? E outras funcionalidades ali a nível de sistema operacional. Então, assim, é um sistema operacional que foi lançado em 2013, então não é um sistema muito recente, nós já temos o 5, o 6, o 7 aí como realidade, o 8, né? Chegando para alguns aparelhos já. E então não é difícil você encontrar no mercado, principalmente na questão de tablet, que são dispositivos que têm uma evolução aí de sistemas operacionais um pouco mais devagar, né? Não acompanham tanto a versão de ponta, como acontece nos smartphones, né? Até mesmo para uma relação de custo. Então, mesmo que você vá adquirir um Android, um tablet, né? Procure ficar atento aí sobre o Android que vem. Ainda existe Android tablet sendo comercializado
com o Android 4.2, por exemplo, né? Isso já não é mais uma realidade do mercado, isso já está defasado. E você não vai ter a aplicação plena aí funcionando. Pode ser que em algumas situações, dependendo da fabricante, chegue até a instalar a aplicação, mas você não vai ter uma funcionalidade plena do aplicativo, você pode ter problemas de desempenho, você pode ter aí inacessibilidade a algumas funcionalidades da aplicação, ou então, como eu disse, até nem instalar, dependendo da fabricante, ok? Bem, vamos falar um pouquinho dos requisitos aconselháveis, aqueles que eu venho falando desde o começo, que são desejáveis, né? Por quê? Nós falamos aí dos requisitos mínimos, tanto na parte do servidor, como na parte dos dispositivos mobile, né? Dos móveis. Mas assim, a gente sabe que se a gente trabalhar com esses requisitos ali na risca, na régua de corte, você logo vai precisar realizar uma troca desse dispositivo em campo, tá ok? Então, vamos trabalhar um pouquinho com a folga, que é exatamente os requisitos desejáveis. Então, como eu estava falando para vocês, a maioria dos dispositivos de mercado hoje, eles trabalham aí com processadores quad-core, isso falando principalmente dos smartphones, né? E aí é importante ficar atento sobre qual é a capacidade desse processador, certo? Se você pegar aí um processador, mesmo que seja quad-core, mais de 1.2, vai me atender, não vai me atender? Mas aí multiplicando, fica acima do 1.8, que é o desejável? Não. É importante que cada núcleo tenha aí pelo menos 1.8, tá, de gigahertz como o desempenho, né, como a nomenclatura, como a especificação, tá ok? E que seja quad-core, né? Como eu falei nos requisitos mínimos, o dual core vai funcionar, vai instalar a aplicação, mas será que o desempenho vai ser o que você está esperando? Vai atender a sua expectativa? Então, assim, para não ficar ali na régua de corte, realmente, daqui a 6 meses, né, ou até menos, você precisar realizar a troca do aparelho daquele usuário, vamos trabalhar com esse processamento aí de 1.8 para processadores quad-core, certo? Ou, se possível, né, se tiver aí um custo-benefício de mercado bem claro, bem distinto, adquirir até algum processador superior a esse requisito, né, superior a essa especificação, certo? Bem, eu também falei da memória. Lembra lá quando eu falei do requisito que o mínimo era 1 GB, né? Mas o recomendado é que seja pelo menos de 2 GB. Voltando a falar de smartphone, hoje nós já temos aí smartphones com 4 GB, né, de memória. Encontramos com um custo-benefício bem agradável no mercado, bem atrativo, né? Essa não é a realidade dos tablets, né? Os tablets, eles realmente têm aí uma configuração de hardware um pouco mais conservadora, um pouco mais antiquada, mais caro se desenvolver para fabricante um tablet. Então, repassar isso para o mercado com tantos modelos tantos modelos e marcas, né, de smartphone que nós temos hoje, acabar ficando realmente, às vezes, inviável. Mas ficar atento, se você for adquirir um tablet, né, fica de olho aí na memória, é bem importante para o desempenho dos nossos aplicativos, ok? Bem, falando também do display, né, eu falei que o mínimo lá atrás, a especificação mínima era de 4 polegadas. Bem, tente adquirir pelo menos um de 5 polegadas, né? Claro, se você puder adquirir um maior, é melhor. O layout ele vai ficar melhor disposto, as informações vão ficar com um tamanho melhor. Você tem lá configurações dentro do próprio Android para aumentar a tela, para aumentar o contraste, para diminuir o brilho. Então, eu acredito que se você fizer uma escolha por um dispositivo que tenha uma tela, né, que te dê mais recursos, tanto na parte de tamanho como de definição, isso vai ser mais agradável para o seu usuário, vai estressar menos ele durante a rotina de trabalho dele, ok? Bem, vamos falar também da memória interna aí, do espaço, né, em disco. Eu falei lá atrás de 8, né, de 4 GB, perdão. Bem, o recomendável é 16 GB, né? Hoje também não é muito difícil achar modelos que preencham esse requisito. Então, se tiver aí a possibilidade de adquirir um tablet ou um smartphone com esse espaço interno, né? Ou que tenha um cartão de memória expansível para atingir essa especificação, também é legal. Bem, falei também da rede, né? Que eu acredito que hoje, apenas em regiões muito interioranas do território nacional, que não tenha 3G, né? Mas eu aconselhava, principalmente nas grandes capitais, onde nós temos muita interferência, muitos sinais de rádio, TV,
é importante trabalhar com uma conexão de 4 GB, né? 4G, perdão. E a conexão, esse tipo de protocolo 4G, ele realmente vai te dar um desempenho muito maior na atualização de dados, na sincronia de pedidos, e com certeza você não vai deixar o seu usuário aí sem conexão quando ele estiver em campo, ok? Bem, a bateria, eu também chamei a atenção, segue a mesma regra, é a mesma especificação que eu tinha falado lá atrás, mas é algo que hoje os modelos aí de mercado, principalmente falando de smartphone, já preenche esse requisito com facilidade, ok? E volto a repetir sobre as marcas aconselháveis, certo? Procure, né, adquirir essas marcas mais conhecidas, evite marcas que são menos utilizadas no mercado, marcas que não são tão confiáveis, certo? Ou então aquelas marcas que estão chegando agora, que são muito novas, que você não tem assim recomendações. Tente trabalhar aí com marcas como a Samsung, Motorola, Sony, ou até mesmo a LG, né? Eu falei sobre alguma ressalva com a LG na questão da conexão Bluetooth, mas os aparelhos da LG são bons aparelhos. Meu aparelho pessoal é da LG, eu adquiri depois de ver o desempenho dele num cliente, inclusive, utilizando um aplicativo da Máxima, vi o desempenho, gostei, por isso que eu comprei um aparelho da LG, mas volto a frisar, em alguns modelos tem sim alguns problemas com conexão Bluetooth. Então, se você trabalha aí com o produto Max Pronta Entrega, você pode eventualmente ter algum problema para conexão Bluetooth com a impressora, por exemplo, né? Bem, vamos falar um pouquinho do Android 5. O Android 5 é o Lollipop, né? Foi o que eu recomendei nessa apresentação, lembrando que o mínimo é o 4.4, né? Mas o Android 5 ele tem coisas assim que vieram realmente para mudar a cabeça do usuário do Android nessa versão aí. Então, o que acontece? Bem, o Android 5 ele veio com Material Design, que é aquele conceito de usabilidade padronizada, né, dos aplicativos Android. Então, algo similar para os usuários iOS, por exemplo, né, que eles já tinham aquela mesma carinha de aplicativos, aquela mesma carinha de aplicativos para os aplicativos da Apple, que rodam na plataforma da Apple. O Android também seguiu por essa linha aí, a partir do Android 5.0, Lollipop. Então, eles desenvolveram esse mecanismo aí de desenvolvimento, que para facilitar a usabilidade do usuário, né, que eles nomearam de Material Design. Então, os componentes visuais, eles são muito mais intuitivos, estão localizados ali na tela com muito mais acessibilidade e são muito mais configuráveis. E eles criaram essa padronização entre os aplicativos Android, né? Bem, também, outra coisa que é importante é que a versão anterior do Android não tinha suporte a processadores 64 bits. Então, mesmo que você tivesse um processador a nível de hardware, do seu equipamento, 64 bits, você só utilizava 32 bits quando usava o Android 4.4, por exemplo, né? Também o Android Runtime, que algumas fabricantes, né, como a gente sabe, o Android dentro das fabricantes, eles mexem, eles alteram esse Android. Então, no 4.4 já tinha o Android Runtime, mas não era padronizado para todos os fabricantes. A partir do 5, ele se tornou padrão. Então, não tem Android 5 sem o Android Runtime, tá? Bem, lembra que eu estava falando de bateria, sobre consumo, sobre tamanho de tela? O Android, na versão 5, ele deu uma otimizada nessa questão aí, principalmente pelo sucesso de venda de dispositivos com tela muito grandes, né, que gastavam muita bateria. Então, como o Android 5 ele chegou aí nesse boom desses dispositivos de telas muito grandes, eles fizeram essa otimização aí no consumo de energia, ok? Bem, o lock screen dinâmica, notificações pop-up, são também funcionalidades que só estão presentes no Android 5, tá? E sem contar, né, na segurança. Segurança foi algo que marcou aí o lançamento, a falta dela, né, melhor dizendo, foi algo que marcou aí o lançamento das primeiras versões do Android e a partir da versão 5, isso se repetiu na versão 6, 7, e eu acredito que também nessa 8, que ainda é muito recente para falar, mas foi algo que foi totalmente sanado por parte da Google. Então, a segurança e estabilidade, a integridade do sistema ficou muito maior, né? Até mesmo o retorno
desses travamentos ou dessa instabilidade para o usuário quando acontece, de uma forma muito mais amigável, né? Seguindo aí esse conceito de usabilidade, melhoria de usabilidade, né? Sem contar as correções de bug e as otimizações na questão mesmo de desempenho, ok? Então fechamos aí essa parte falando aí sobre Android Lollipop, né, o 5.0, mas aconselho e volto a dizer, se você tiver a possibilidade de adquirir dispositivos que tenham Android superior ao 5.0, façam isso, certo? Eu aconselho e o custo-benefício será bem interessante aí para os usuários em campo, ok? Bem, vamos falar das impressoras. As impressoras, né, homologadas, elas são homologadas especificamente para o produto Max Pronta Entrega, né, que tem a impressão de alguns documentos em campo. E aí essas impressoras, elas são realmente um apoio muito importante para o usuário lá em campo, né? Hoje, as aplicações da Máxima, elas já têm algumas funcionalidades, como compartilhamento de XML de DANF ou compartilhamento de boleto bancário, mas nós sabemos aí que tem muitos clientes, né, que precisam ali do boleto impresso ou da DANF impressa, falando que isso são funcionalidades específicas do produto Max Pronta Entrega, ok? Então nós temos duas impressoras homologadas em sua totalidade, né? Para quem é usuário do Pronta Entrega, já está acostumado a fazer a configuração dessas impressoras lá no menu de ferramentas, e quando ele chega lá para listar as impressoras homologadas, ele vê o nome de várias impressoras, certo? Mas por que eu só trouxe o nome de duas aqui nessa apresentação? É importante frisar que apenas a Compex PT380, que é de uma fabricante chamada G-Printer, e a Input Service, que é a fabricante da Leopardo A7, somente esses dois modelos imprimem na sua totalidade todos os documentos disponibilizados pela aplicação do Max Pronta Entrega, certo? A impressão de pedido, resumo de vendas, a DANF, né, ou a mini DANF, como alguns costumam chamar, que é efetivamente o espelho do XML da NFE e o boleto bancário, ok? Então, assim, é importante eu deixar bem claro para quem é usuário, principalmente do Pronto Entrega, ou você que tem interesse nessa operação, nessa solução da Máxima, que essas impressoras, elas estão aí em pé de igualdade na questão de qualidade, né? Elas têm muito pouca diferença no valor monetário, na aquisição dela, no investimento que é realizado, certo? Então, assim, é mais uma questão mesmo de facilidade, é mais uma questão de disponibilidade de mercado. Eu, particularmente, né, trabalhei efetivamente na homologação da PT380, da G-Printer, né, que é importada pela Compex, que é uma parceira da Máxima. E assim, eu tenho total confiança nesse dispositivo. Acredito que ele atende bem o intuito dele, né, tanto na questão de qualidade como de durabilidade. Mas a Input Service foi... a Leopard A7, né, da Input Service, foi a primeira impressora homologada para a aplicação do Pronto Entrega, certo? Então, qualquer uma das duas que você venha porventura aí escolher, vai ter essa funcionalidade em sua plenitude, né? Vai ter essas funcionalidades de impressão na sua plenitude dentro da aplicação do Max Pronto Entrega, certo? Seja para a impressão do espelho do pedido, do resumo de venda, da DANF ou da mini DANF, como alguns costumam chamar, e do boleto bancário, certo? Hoje nós estamos também disponibilizando mais um modelo, um documento, né, que é a posição do estoque ou a informação de carga, né, que para quem é usuário da operação Pronta Entrega é algo bem comum de se falar, ali o que o usuário ainda tem em estoque local, né, no seu carro, na sua carga. Então, assim, é mais um documento aí que não está listado nessa especificação, mas ambas impressoras também estão capacitadas, né, estão homologadas com essa impressão, ok? Bem, só fazendo algumas ressalvas, né, nós já estamos no final da nossa apresentação, eu vou verificar depois se tem alguma pergunta aí, se tiver no final eu vou responder, mas só fazendo alguma ressalva para a gente finalizar. Bem, existem alguns aparelhos, né? A gente sabe, como eu falei anteriormente, que diversos fabricantes alteram o Android. Então tem alguns aparelhos que vêm com alguns aplicativos pré-instalados ali, né? E esses aplicativos, claro, como o aparelho ele vem de fábrica, ele vem vazio, você não fez nenhuma alteração pessoal nele,
eles consomem muito recurso do dispositivo. Por exemplo, como processamento, a memória, até espaço em disco, ou então pacote de dados. Então, assim, é aconselhável fazer um pente fino ali na aquisição do aparelho, ver o que vem instalado, porque se essas aplicações que vêm de fábrica estiverem realmente prejudicando, é importante que elas sejam desinstaladas, né? Existem algumas que não são possíveis de desinstalar, mas quando é algo assim muito mais visual, muito mais um aplicativo de funcionalidade que não é tão importante, a fabricante não trava isso. Ela deixa realizar a desinstalação dessa aplicação ali no seu, que veio de fábrica, né? Ali no seu dispositivo, certo? E também a máxima não aconselha você compartilhar o uso desses aparelhos com outras aplicações, né? É importante que seja direcionado para um fim aquele dispositivo, certo? Bem, lembra que lá atrás eu tinha falado do GPS? Pois tem alguns GPS aí nos aparelhos mais antigos que dependem de internet para funcionar. Então, tome esse cuidado na aquisição, certo? Na aquisição, verifica se aquele GPS ali é um AGPS, ou um Gelonés, ou um Beidou, né? Que tem outros também, outros tipos de GPS que não precisam de internet para funcionar. Vai ser bem complicado se você depender realmente de um pacote de dados para não passar por uma área de sombra aí para monitorar a geolocalização do seu usuário em campo, certo? Então, chamando a atenção aí para esses pontos como ressalva, ok? Bem, a gente já está no final, né? Como eu falei para vocês, estamos na ressalva. Quero me deixar à disposição aqui como coordenador de operações, principalmente dos produtos Max Pronta Entrega e Max Pharma, mas precisando de qualquer situação, até sobre outras soluções da Máxima Sistemas, eu vou estar à disposição. Nós temos aí o nosso canal e de Max Ideias também para sugestão de melhorias, né? O nosso roadmap colaborativo. Participem lá, sugiram novas ideias. É muito importante para a Máxima ter esse feeling, ter essa sensação aí dos nossos clientes e também acolher essas ideias, porque no final das contas essas aplicações elas têm esse intuito de oferecer aí a cobertura total na operação, né? Que elas foram definidas, que elas foram disponibilizadas, ok? Bem, esse foi o webinar sobre os requisitos mínimos das soluções da Máxima Sistemas e até um próximo vídeo aí sobre um outro assunto, ok? Valeu, obrigado.